Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Constantino de Paula e hoje eu vou falar um pouquinho sobre frustração. Como eu faço para lidar com a minha frustração? Antes de trabalhar sobre como eu faço para lidar com a minha frustração de fato, é interessante a gente entender e compreender o porquê que a gente se frustra, né? O que acontece, quais são os processos internos que fazem com que aconteça isso. Normalmente a gente se frustra e todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, ou mais de uma vez, ou com frequência, ou não tanta. Normalmente a gente se frustra porque a gente não teve as nossas expectativas atendidas, seja porque a gente tinha uma decisão para tomar e a gente escolheu uma, escolheu outra, porque o outro não fez aquilo que a gente gostaria, porque a gente não reagiu da maneira que a gente esperava, porque a gente combinou, fez passo a passo, meta a meta e não aconteceu como a gente queria ou esperava, ou a gente teve que passar por alguma coisa inesperada, uma reação, enfim. Normalmente a frustração aparece daí, dessa insatisfação de não ter tido as suas necessidades atendidas. Partindo desse ponto, a gente pode se questionar, ok, entendi, eu não gostei daquilo que o outro me fez, ou eu estava esperando outro resultado, ou eu esperava que eu tivesse um outro comportamento, ou eu imaginei que seria de outra forma, isso e aquilo. A gente pode se perguntar, por que isso me gerou frustração? Parece uma pergunta boba, mas ela não é, já explico. Por quê? Quando acontece alguma situação e a gente se sente frustrado, normalmente a gente já tem sentimentos que são mais impulsivos e comportamentos também. Então eu tô com raiva, eu tô nervosa, eu tô ansiosa e normalmente a gente age a partir dessa reação. E a gente tem que mudar isso e não reagir. A gente precisa dar uma resposta, que é diferente. Reagir é isso, estímulo-resposta. Aconteceu, agir assim. E normalmente a gente acaba tendo um resultado não muito esperado, né? A gente acaba tendo problema com isso. Então a gente tem que dar uma resposta pra gente, ou pro outro, ou pro mundo, enfim. E é diferente. Então como que a gente pode dar uma resposta à frustração? Primeiramente a gente espera baixar um pouquinho, porque quando a gente se sente frustrado, que é algo normal, né? É normal a gente se sentir assim, né? A questão é que isso não pode durar na nossa vida. Então quando a gente se sente frustrado por alguma coisa, a gente precisa esperar um pouquinho a adrenalina baixar e outros hormônios que fazem com que a gente queira agir por impulso e passar desse primeiro instante, que é isso, não vou reagir, eu vou responder. Você tentar entender essa questão. Então, por que eu me frustrei? Eu queria que aquilo tivesse sido daquela maneira e não foi. Eu esperava que a fulana agisse assim comigo e ela não agiu. Eu me frustrei na realidade porque aquilo que eu esperava de mim eu não consegui manter ou eu não consegui desempenhar. É o segundo passo. Então você já identificou, não foi a situação em si, mas foi o que você interpretou daquela situação. E aí o terceiro passo, que é isso que a gente falou, o que a gente faz com essa frustração, como é que a gente lida. Então a gente pensa, ok, não foi da maneira que eu imaginava. Tanto eu fiz alguma coisa que eu não gostei, ou uma outra pessoa, ou aquela meta não foi, então ok. Partindo desse princípio que você já identificou, você se pergunta, então, o que eu posso fazer diferente? Então, eu imaginei que eu ia tirar 10 na prova, eu tirei 6. Ok, eu acolho aquela emoção, eu aceito, eu compreendo porque aquilo era importante para mim, eu tinha que fechar uma média, ou eu gosto daquela matéria, enfim, você compreende e identifica esse ponto. E o terceiro, então, por exemplo, nesse caso da nota, da avaliação da prova, a gente se questiona e coloca outras perspectivas. Então, imaginei que ia tirar 10 e tirei uma nota abaixo, tudo bem, na próxima eu vou fazer melhor. Eu me organizei 10 mil vezes para fazer 10 tarefas no dia e não deu certo e eu me frustrei comigo mesmo, então peraí, talvez eu não consiga fazer 10 tarefas de uma vez só, então eu vou fazer menos, vou fazer 5, vou fazer 2, vou fazer 3. Ou eu não gostei daquele comportamento daquela pessoa, que aí é um pouco mais difícil porque você não consegue mudar a outra pessoa, se é um comportamento específico que aquela pessoa tem ou se foi de momento, enfim. Então você trabalha essa questão em você também. Então nesse caso, não gostei do comportamento de X, Y, Z. Por que eu não gostei? Eu esperava isso, então tudo bem, na próxima eu vou ser muito mais assertivo e vou mostrar para aquela pessoa o que eu gostaria ou não gostaria, sem agressividade e sem passividade. E isso fica muito mais fácil. Então, conforme a gente vai percebendo a nossa frustração e o motivo dela, identificando as razões que tiraram a gente do eixo, para depois propor novas perspectivas e novas interpretações,
fica mais fácil da gente lidar. E acho que o principal conselho nesse caso, né, para dar a resposta, entre aspas, do que a gente pode fazer, como a gente pode lidar com essa frustração, o que a gente faz, é não criar expectativa. É claro que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa diferente ou nova, alguma coisa que a gente gosta ou não, a gente cria. E expectativa é diferente de ansiedade. Expectativa é aquele pensamento que a gente tem: será que vai dar certo? Será que vai ser assim? Eu quero que vai ser assim? Eu estou imaginando assim, assim, assado? Então, é você reduzir essa expectativa. Se você falar para não ter expectativa, é muito difícil. Então, ao máximo, assim, tentar reduzi-la. Então, quando você não espera muito de algo, e não significa que você não se importe com isso, é totalmente o oposto. Quando você não espera muito de algo, quando as coisas acontecem para ti, você consegue lidar muito melhor, porque às vezes o que incomoda a gente não é a situação em si, não é a pessoa e nem nós mesmos. Normalmente o que frustra a gente é que a nossa expectativa ela tá lá em cima e acontece alguma coisa que a gente categoriza, né, que tá ali embaixo, não necessariamente está, e isso que frustra a gente, esse espaço entre as duas coisas. Então, se a gente não tem expectativa, não tem por que a gente ficar frustrado. Então, você trabalha com possibilidades. Ah, eu tentei fazer isso, não deu certo? Eu vou pro plano B, vou pro plano C, eu vou tentar fazer diferente, eu vou tentar fazer uma outra hora, eu não vou conversar com aquela pessoa agora, eu vou conversar depois, eu vou criar outras estratégias nesse processo. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida vocês podem comentar aqui embaixo e falar mais sobre isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!